O programa a seguir está no ar desde 1987 e é oferecido pela AMAR, Associação dos Mensageiros do Amor, pelo rádio. Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Denilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Fé possuímos que Jesus nos dá, fé nas promessas que nos fez. Eis que o tempo logo vem, e as nações daqui além, bem alerta vão cantar, aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Continuemos confiando no nosso Deus, relatado na Bíblia, sua eterna e inabrogável palavra, como a potentíssima, urgente e tão necessária lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E a propósito, quem estuda a Bíblia, procurando compreender os seus ensinamentos por tópicos e tal, assuntos, sabe que para o Satanás e os seus asseclas, coadjuvantes, digamos assim, no pecado da maldade, a terça parte que foi expulso com ele da Nova Jerusalém para a terra, há mais ou menos 6 milênios, um pouco mais, para esses, a situação é irreversível e irrevogável, estão eternamente perdidos, não há mais chance. Não que Deus deixou de amá-los, passando a odiá-los e pirraçando, não querendo a salvação deles, não, é que ultrapassaram o limite, porém, quem estuda a mesma Bíblia, aí vem algo, agora não, bastante positivo, eternamente positivo, sabe que, para nós seres humanos, claro, falo acerca de pessoas vivas, já que Deus não trata com defuntos, morreu, ou salvo ou perdido, conforme a situação do momento em que a pessoa entra em óbito, a situação fica irreversível, morreu salvo ou perdido, se estava salva ou perdida. Então, graças a Deus, para nós, não precisamos viver em treva, na treva do pecado, da ignorância, do desconhecimento da palavra de Deus, óbvio, sendo que a Bíblia é uma lâmpada para os nossos pés e uma luz para o nosso caminho. Quem não estuda a Bíblia, quem não conhece a Bíblia, quem não obedece a Bíblia está na treva, espiritualmente falando, evidentemente, espiritualmente falando. Mas o Senhor Jesus Cristo disse, e vale para mim, para você, para toda a humanidade viva, está aqui na Bíblia em João capítulo 8, versículo 12, Evangelho de João capítulo 8, versículo 12, aqui está sentado. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Que essa luz continue me iluminando, para que aqui eu possa ser um instrumento de luz para o meu querido ouvinte, luz para o mundo, de Denilson Carvalho,
Escola Bíblica. Sara Brasil FM Goiânia 93.9. Ó luz bendita. Onde havia pranto, júbilo se ouviu. Em lugar de dor, eterna paz surgiu. Onde dominou completa sequidão, águas brotaram e trouxeram salvação. Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção. Cristo, estrela d'alva, luz celestial, que resplandeceu a todo mortal, veio anunciar que a noite já passou e que o dia da justiça já chegou. Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção. Cristo, conselheiro, príncipe da paz, pão que vem do céu e vida a todos traz, reino divinal que sobre nós desceu, é o Salvador que Deus ao homem prometeu. Cristo, luz do mundo, é o autor de tão preciosa redenção. Atenção, este programa não é gravado. Pela graça do nosso Deus que tem perpetuado a minha vida biológica, estou vivo aqui na minha residência, moro de aluguel, mas tudo bem, eu e minha esposa Marideusa, no Jardim Petrópolis, cidade de Ceres, estado do Goiás. Alguém aí ouvido em Goiânia e na região por perto, conhece a minha cidade. Nasci aqui, depois de praticamente 33 anos em São Paulo, e foi lá que nasceu esse programa em rádio em 1987, um pouco mais de 38 anos. Então estou aqui na minha residência, estúdio próprio, pelo YouTube ao vivo. Aqui não é web rádio, não é rádio pirata, não é AM, FM, ondas curtas, não. Então daqui vai para Goiânia a 180 quilômetros. Claro, vai em linha reta, então escapa da BR-153. Então estou aqui ao vivo, graças a Deus, em luz para o mundo, aula de Bíblia. Bom, o que agora veicularei não é bem um comercial, é para despertar aí o desejo de alguém de ganhar. Sim, não pagará um centavo. Eu farei um sorteio,
se mais de uma pessoa contatar-me. Então, é acerca do livro da minha autoria, o qual lancei em São Paulo, em 1982. E um exemplar deste foi parar nas mãos do Papa João Paulo II, lá no Vaticano, em 1987. Uma história interessante, emocionante, que talvez no outro dia eu conte, agora não, apenas prossigo. Preste atenção, então, no assunto deste livro, da minha autoria, 90 páginas, chama-se O Sinal da Besta e as 7 Pragas do Apocalipse. Tem por base Daniel 7, Apocalipse 13, evidentemente outros pontos bíblicos sobre o assunto e muito da história, documentação das igrejas, Igreja Católica Romana, catecismos e tal, essencialmente a Bíblia sobre o sinal da besta e as 7 pragas do Apocalipse. Preste atenção, então, para anotar daqui a pouco também, meu contato WhatsApp, para então, contatando-me, tentar ganhar o livro. Se mais de uma pessoa contatar-me, eu farei um sorteio. Há mais de 2 meses estou tentando presentear um livro, colocarei no correio, você não pagará um centavo. Não consegui. Parece-me que hoje eu conseguirei, estou sentindo que conseguirei. Então toda atenção é pouca. Vi subir do mar uma fera que tinha 7 cabeças e 10 chifres. O seu número é 666. Quem receber o sinal da besta sofrerá as 7 pragas do Apocalipse. O que é o sinal da besta? Como calcular o seu número? Peça o livro O Sinal da Besta e as 7 Pragas do Apocalipse, do jornalista Demilson Carvalho. Edição de luxo, 90 páginas, 16 ilustrações, apenas R$50. WhatsApp 62 999660611. WhatsApp 62 999660611. Este é o meu WhatsApp, mesmo DDD aí da Goiânia, aqui de Sério, Goiás, DDD 62 62, o número são 999660611. Contate-me então, se mais de uma pessoa contatar-me, eu farei um sorteio e uma pessoa ganhará o livro, colocarei o livro no correio, no caso, segunda-feira, o correio fica aqui perto, cidade pequena, então você receberá aí, dentro de 8 a 10 dias, da minha autoria, esse livro interessantíssimo. Então Deus seja louvado, para sempre engrandecido. E agora, em Luz para o Mundo, a nossa Escola Bíblica. Então já estamos na nossa, já tão amada e esperada, Escola Bíblica Luz para o Mundo, Demilson Carvalho, Séries Goiás, pelo YouTube, ao vivo, evidentemente, para o Júnior Teles, digníssimo amigo, super profissional, mega profissional, na técnica da Sara Brasil FM 93.9 em Goiânia. Então, aula de Bíblia. Então, alguém preparou o caderno, algum papel destacado de um caderno, tem caneta, para anotar várias passagens bíblicas acerca do assunto proposto. Em parte, este programa conta passagens bíblicas, é uma repetição do programa que eu fiz no sábado passado, porque houve um desastre, um acidente. O programa que eu faço, como estou fazendo, ao terminá-lo, posto do meu canal no YouTube, o qual pode se inscrever e recomende aos seus amigos, Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Apocalipse 666, não as palavras, número, não, 666, Demilson Carvalho, tracinho, Demilson Carvalho. O meu nome é grafado assim,
Primeiramente vem M de mal, no final que vem N de navio. Então Demilson, e não NN, sim MN. Então Apocalipse 666, tracinho, facilita, você encontra no YouTube, Demilson Carvalho. Apocalipse 666, Demilson Carvalho. Se inscreva, espere que eu termine o programa, depois você poderá assistir o programa no YouTube e recomendá-lo, porque a pessoa perde o programa, não conhece, depois poderá assistir no YouTube e aí ficar viciada em ouvir a verdade no rádio, como a Sara Brasil tem audiência enormíssima em Goiânia, região metropolitana, até Anápolis, sou testemunha disso. Indo a São Paulo, peguei a Sara Brasil de ônibus, claro, indo e voltando, depois de Goiânia para sentido São Paulo, a 100 quilômetros de distância, impressionante, e de Goiânia para Cáceres, então, mais ou menos até uns 20 quilômetros além de Anápolis, maravilha, Deus seja louvado. Então, nossa aula bíblica. Então, o Satanás é mortal ou imortal? Já agradecendo a maravilhosa igreja tão antiga, o Brasil deve muito a essa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, qualquer ministério, Madureira ou outro, mas original, claro, Belém, Denilberg, Gunavingre, Belém do Pará, 1910, 1911 e tal. Então, já agradecendo a igreja Assembleia de Deus, que ajuda-me a mostrar na Bíblia, somente na Bíblia, que e numa revista aqui, Lição em Bico da CPAD, Assembleia de Deus, que, de fato, o diabo não ficará vivo, imortal, eternamente no fogo. Será destruído? Sim. Será queimado por um bom tempo, muito tempo, mas não eternamente, no sentido de uma eternidade sem fim, não. Será destruído, reduzido a cinza. Daqui a pouco, lerei 2 pontos desta lição bíblica para mestre, professor, maravilha. Tenho aqui também um livro de um pastor batista de São Paulo, capital, que ajuda-me também nisto. O livro intitula-se Os 7 Mitos do Adventismo. Claro que ele desce sarrafo da minha igreja, não leio, não me vigo, estarei lendo trecho deste livro que apoia-me na interpretação correta, que o diabo será destruído, aniquilado, numa interpretação correta do Ezequiel, capítulo 28, 12 a 19. Fique atento. Só que para agora, faz parte do assunto, obviamente, entenderemos se Deus é imortal ou mortal. Se o homem criado por Deus, claro, Adão e Eva, Adão do pó da terra, Eva de uma costela dele, se Deus criou o homem mortal ou imortal. E se nós, derivados daquele casal, biologicamente da forma, por assim dizer, somos mortais ou imortais. Mas o assunto, de fato, tem mais a ver com Satanás e os demônios, se são mortais ou imortais. Então, a primeira passagem bíblica sobre o assunto, anote, é aula de Bíblia. Então, papel aí, caneta, caderno, anotando. Primeira passagem, Romanos 1, versículo 23. A Bíblia que está aqui aberta à minha frente, na qual eu li apenas estes 2 versículos, ou seja, Romanos 1, 23 e 1 Timóteo 1, 17, 2 versículos. Então, traz a palavra imortal, numa tradução por extensão, claro que é uma versão, e não tradução ipsilitras, da palavra grega aftato, porque imortal de fato teria que vir da palavra grega athanato, já que morte em grego é thanato, declaração thanate, thanatos e tal, thanatos e tal. Então a palavra não é athanato, imortal, mas aftato tem um sentido também de imortal, conforme os dicionaristas William Carey Taylor, famoso James Strong e dezenas de outros. Então Romanos 1, 23, anotou? Parabéns, posso ler? Permissão dada, agradeço. Romanos 1 e 3 do apóstolo Paulo. Não é igual de Whitefield, esse livro grande conflito, Testemunho de Jeová, não. O apóstolo Paulo é Bíblia. Bíblia provada por católicos, protestantes, pentecostais, neopentecostais e outros tais. Romanos 1 e 3, finalmente leio. Ele quem? Deus, conforme o versículo anterior. Ele, ou seja, Deus, dará vida eterna, sim, futuro, dará vida eterna a partir da sua vinda, da ressurreição de quem vive e morre salvo, ou viver e morreu salvo, ou viverá e morrerá salvo. Dará a vida eterna aos que persistindo em fazer o bem. Então quem perseverar até o fim será salvo, não é? Persistência, persistindo em fazer o bem. Buscam glória, a glória do nosso Deus, não a nossa glória, é coisa de artista do mundo. Glória, honra e imortalidade. Honra e imortalidade. Na verdade eu cometi uma gafe, mas serve, tudo bem, não peço perdão. Deus conduz tudo aqui, ou quase tudo, até um pouco mais do que tudo. Na verdade eu estou lendo Romanos 2, versículo 7, mas vale, pode anotar.
Romanos 2,7. Depois dessa gafe que acabou dando certo, eu ser louvado, aleluia. Agora sim, vamos a Romanos 1,23. Tenho que virar aqui a folha da Bíblia, já fiz isso, então, agora sim. Você até já havia notado, não? Romanos 1,23, lendo. E trocaram a glória do Deus imortal. Imortal. Da palavra grega, aftato. Imortal. Por imagens, etc e tal. Então, nessa passagem, Paulo chama o Deus Todo-Poderoso, o Criador, a Trindade, no caso, de Deus imortal. Só que aqui não se diz, porém, seres humanos também são imortais. O diabo também é imortal. Os demônios também são imortais. Aqui não diz isso. E a propósito, nenhum outro versículo bíblico fala isto. Fala isso, que o diabo é imortal. Ou que o Satanás também é imortal. Claro que Satanás é o mesmo diabo. Demônios são imortais, não. Os mesmos seres humanos são imortais, não. Aqui se diz que Deus é imortal. Então já começamos a desconfiar. Não é o meu caso, claro, porque eu não comecei a explicar a Bíblia ontem, nem hoje. Explico a Bíblia assim a fundo, com humildade e competência que vem do Espírito Santo e conhecimento, estudo, pesquisa, há mais de 52 anos. Só que eu li a Bíblia desde 5 anos de idade, já tenho 72. Então, imortal. Agora a última, acerca da palavra imortal, aqui na NVI. É a Bíblia NVI, eu não disse há pouco, não foi? NVI, Nova Versão Internacional, que tem muito mais a ver com batistas tradicionais, Estados Unidos, Brasil, Luiz Saião e tal, do que com nada a ver com adventista, na verdade, essa tradução. Então agora, 1 Timóteo 1, versículo 17, aqui está, 1 Timóteo 1, versículo 17, anotou? Parabéns, aula de Bíblia, levando a sério, eu leio. Estou em Romanos 1, entrei novamente. Calma, meus cavalos, que bagunça. Bagunça não, porque a palavra bagunça não cabe aqui, quando tenho aqui a Bíblia bem na minha frente, bem perto, não? Assim, ficou em Romanos. Agora sim, partindo para bem adiante, não muito claro, mas adiante. Agora sim, encontrei, desculpe. 1 Timóteo 1, versículo 17. Anote, aula de Bíblia, eu isso é sério. 1 Timóteo 1, versículo 17, finalmente leu. É Paulo também dizendo, deixou escrito, não? Ao Rei eterno, o Deus único, imortal, também da palavra grega, aftato, imortal, repito, imortal, imortal, I-M-O-R-T-A-L, imortal, invisível, etc e tal. Final do versículo não se faz necessário para esse momento. Aqui que Paulo chama Deus de imortal. Agora, deixando aqui a NVI, obrigado a NVI, Nova Versão Internacional, e partindo para essa aqui, Editora Vida São Paulo, versão contemporânea. É bem semelhante a João Ferreira de Almeida, Sociedade Bíblica do Brasil, João Ferreira de Almeida, revista atualizada, bem semelhante, mas há alguns versículos melhores traduzidos, se adequando ao português moderno. Bom, agora aqui fiquei com a NVI na mente, agora é Editora Vida, versão contemporânea, muito boa tradução, todas são boas, recomendo todas que eu tenho, mas são 15 ou 16, tudo bem. Então para agora, 1 Timóteo 6, versículo 16, já encontrei, primeiro, isso, 1 Timóteo 6, versículo 16, anote, aula de Bíblia, 1 Timóteo 6, 16, alguém anotou, levando a sério, mais uma aula de Bíblia, então, com alegria e emoção, leio. Aquele que tem, quem? No versículo anterior, Paulo fala sobre o Deus Criador. Aquele que tem, ou seja, o Deus Criador, ele só, a imortalidade. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível e tal. Já leu bastante. Aqui Paulo argumenta que, afirma que Deus é o único ser que tem a imortalidade. Portanto, em todo o universo, quanto mais no planeta Terra, incluindo Satanás, demônios e seres humanos que estão sendo salvos ou que estão perdidos por enquanto, mas podem ser salvos ainda se buscarem a graça do nosso Deus pela Bíblia, oração, confissão de pecados e tal. Então, de acordo com Paulo, Deus é o único ser que possui a imortalidade. Alguém disse lá, batendo com a língua no dente, Deus é o único que possui imortalidade inerente, é claro. Agora, quantas pessoas que se salvaram e morreram, como Abel, que não morreu, mas foi assassinado pelo irmão Caim, Adão e Eva, Jeremias e Ezequiel,
e quantas pessoas ainda nascerão e serão salvas pelo nosso Deus Salvador, Redentor. Então tais pessoas ganharão a imortalidade que vem do Deus, que Ele é a vida, Ele é a imortalidade. Então Deus concederá a imortalidade a todo o povo salvo, não na hora da morte, no dia da volta do Cristo. Mas esse é outro assunto, então por agora resumir isso aqui bastante e apenas prossigo. Então Deus é imortal, Deus é o único ser que possui imortalidade. Bom, agora quanto a Satanás e demônios, anote mais uma passagem, 2 Pedro 2, versículo 4, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 4, já encontrei, anote mais uma chance, 2 Pedro 2, versículo 4, então parabéns, eu leio, 2 Pedro 2, 4, pois se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então aqui aprendemos várias lições, uma delas que Satanás e demônios estão reservados para o juízo, para o dia do juízo final, o que ocorrerá 1000 anos após a volta do Cristo, final do milênio do Apocalipse 20. Outro ponto, aqui se diz, tradução para a língua portuguesa, da palavra grega tártaro, inferno. Quando se fala inferno, quando a pessoa lê inferno, ou falar inferno, ou fala inferno, a maior parte dos seres humanos, eu creio que 99,9% estão pensando no local de fogo. Errado! Mentira! A nossa palavra inferno não é original, porque português não é original, é idioma neolatino. Nossa palavra inferno é a palavra latina infernus, terminação N-U-S, e é adjetivo, portanto não é fogo, e não é local onde possa haver fogo, onde há fogo. Fogo vem do latim focus e é substantivo. Então a palavra grega é tártaro, é caso único em toda a Bíblia, tártaro, que significa região inferior, mas principalmente quer de posição, focado do diabo, dos demônios, lá em cima o terceiro céu, paraíso, Nova Jerusalém. Então pecaram, não houve mais jeito para eles, e Deus se expulsou para a terra, precipitou-os no abismo, precipitaram para baixo, nunca para cima, não é isso? Deus se levar, inferno que nada a ver com fogo, e sim a situação dos Satanás e demônios, eles estão soltos. Há quem prega essa bobagem, essa infame, essa heresia maldita, que o diabo já está sendo queimado no fogo do inferno. Mentira! Ele não está sendo queimado, está perambulando para lá, para cá, para cá, para lá, para lá, para cá. Cuidado com ele, como o leão que ruge. Ora ele está na China, em Brasília, parece que ele montou um escritório. Brasília, capital do nosso querido país Brasil. Oremos por Brasília, especialmente todo o Brasil, mas principalmente pelo Brasil. Parece que o diabo montou um escritório em Brasília. Cuidado, oremos muito pelo nosso país. O diabo está tramando desgraça para o nosso país. Deus é mais, Deus é tudo, ele diz na Bíblia. Eu creio nisso, você crê no meu amigo católico, evangélico e tal. Operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? E assim eu prossigo. Esse programa não é político, eu sou político. Eu tenho até nojo de política, eu voto, culpa do dever cívico, mas com muito nojo, quase vomito. Fazer o quê? Então anote, Judas versículo 6, quer dizer, mais uma passagem, não é? Judas, vem aqui atrás do Apocalipse, é capítulo 1, quer dizer, não é capítulo. Judas não chega a ser uma carta, epístola, é um bilhete. É um bilhete, não? Tudo bem, então é dividido aqui para facilitar em versículos. Anote, Judas, versículo 6. Anote, Judas, versículo... Estou no Apocalipse, eu abri Apocalipse 6, mas eu quero é Judas. Apocalipse 6, onde temos o início de 7 selos, fica para outra ocasião. Algum dia explicaria aqui 7 igrejas, 7 selos, a 12 testemunhos, e tudo isso e muito mais no Apocalipse, Daniel e tal. Bom, então, Judas, versículo 6. Anotou? Parabéns? Então leu. E aos anjos, falando dos membros lá de 2 Pedro 2,4, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, ele os tem reservado em prisões eternas, na escuridão, para o juízo do grande dia. Qual grande dia? Final dos 1000 anos, do Apocalipse 20. Escuridão espiritual, e não física, porque Satanás e demônios enxergam no mais profundo breu, na penumbra. Eles enxergam muito melhor no escuro do que todos nós juntos, lá ao ar livre, ao meio-dia, com o sol meridiano, a pino. Enfim, mais uma passagem. Bom, já está mais do que provado que Satanás e demônios são soltos, para lá, para cá e para cá, para lá. Não estão sendo queimados em fogo algum, a propósito, serão queimados. Mas no final do milênio, vai demorar muito, 1000 anos após a volta do Cristo. Eu não tenho pressa que eles sejam queimados, mas certeza que serão. Mais um em Judas, versículo 9. Anote, aula de Bíblia. Judas, versículo 9.
Judas, versículo 9. Antes que eu leia, recomendação: dê um jeito aí por telefonema, SMS, por e-mail, por WhatsApp, ligação, envie um áudio. Divulgue este programa aos seus amigos, contatos, até inimigos, que se você divulgar este programa ao seu inimigo, ser humano inimigo, logo se tornará por gratidão seu amigo. Puxa, que maravilha, você divulgou Sara Brasil FM, eu conhecia no outro horário, não conhecia essa bênção que é Escola Bíblica Demilson Carvalho de Série, Goiás, para Sara Brasil FM Goiânia 93.9. Divulgue também meu canal no YouTube, porque a pessoa perde o programa, depois assiste no YouTube. Meu canal é este, Apocalipse 666 Demilson Carvalho, Apocalipse 666 Demilson Carvalho. Mais uma passagem. Eu não li Judas 6, você notou, falei, mas não li, agora lerei Judas versículos 9, desculpe, não é? Judas, você já foi, Judas versículo 9. Calma, que eu vou prestar afobado, não estou. Eu até conto com as suas orações, querido ouvinte, querida amiga, porque de fato eu tenho falado assim muito rápido, e não é bom. Aí eu uso próteses removíveis a grampo. Eu perdi por relaxo um dente na parte superior, bem na ponta da língua, e 3 embaixo. Então eu coloco as próteses e dificulta muito a minha dicção, minha oratória. Mas ore por mim, porque se eu falar mais devagar, então a pronúncia sairá melhor. Mas eu creio que está quebrando um galho, não é, amigo? Não é, querida amiga? Então, qualquer coisa, telefone, me aconselhe, dê-me umas aulas de dicção, oratória, enfim, de radialista, não? Sou jornalista, mas radialista mais 38 anos e quebra um galho, não? Tem uma árvore inteira, graças a Deus. Então, Judas, finalmente, não? Judas, versículo 9. Leio. Judas, versículo 9. O arcanjo Miguel, porém, quando contendia com o diabo, então o diabo solto, lá por perto do monte Nebo, porque Deus falou a Moisés para subir naquele monte, que ele morreria lá na frente do nosso Deus, e Deus sepultou no vale do Pisga, perto do monte Nebo. Então o diabo estava por lá, nada de fogo lá. Quando Miguel, porém, desculpe, é isso mesmo, não é quando, é arcanjo. O arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar contra ele juízo de maldição, mas disse: o Senhor te repreende. Óbvio, o meu propósito agora não é fazer a exegese deste versículo, tenho plena competência, mas não é o caso. Apenas confirmar que o diabo está solto, estava solto, continua solto. É o que veremos mais na sequência. Anote mais uma passagem. Mateus 25, 41. Mateus capítulo 25, versículo 41. Eu sei todos esses versículos de cor e salteado. Não estou esnobando, é um relatório, informação, pela graça do nosso Deus. Poderia aqui estar com os olhos fechados e citando cada passagem e explicando com os olhos fechados, mas estou com os olhos bem abertos e encontrei aqui na minha Bíblia, faço questão de ler. Eu coloco em cada local um papelzinho, marca-página, então facilita, que eu encontro rápido. Encontrei. Então anote, Mateus 25, versículo 41. O prestando você anote, aula de Bíblia. Mateus 25, 41, leio. Dizendo: Senhor Jesus Cristo em profecia, sentença para o diabo e também para demônios e seres humanos perdidos por tabela, por carona. Fogo pensado por Deus apenas para o diabo e demônios, mas seres humanos perdidos acabarão pegando carona. Deus me livre pegar essa carona no final do milênio, juízo final. Leio. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então pessoas xingadas pelo Cristo de malditas, então serão queimadas também com o diabo e demônios no fogo eterno. Já expliquei isso a fundo, não é o caso por este momento. A expressão grega neste versículo é pirtoaionion, tradução ipsilitris, fogo o eterno. Em português falamos apenas fogo eterno, e não fogo o eterno. Fogo o eterno, simplesmente eterno, mas não será eterno no sentido de eternidade sem fim, ao terminar o combustível, Satanás, demônios ímpios. Então o fogo se apagará, então herdaremos a nova terra, sem fogo, sem demônio algum, sem Satanás, sem capeta, demônio encardido, coisas assim, tranca rua, tranca praça e tal. Bom, mas assim, a sentença para pessoas perdidas, que serão queimadas juntamente com o diabo no fogo do juízo final, 1000 anos a partir do final do milênio, do Apocalipse 20. Então até lá o diabo estará solto. Inclusive, durante todo o milênio, o diabo não estará fisicamente, geograficamente preso,
estará simbolicamente preso. Já expliquei isso a fundo, lembra-se? Algum tempo, talvez é um mês, nessa série sobre o milênio, o diabo estará circunstancialmente, simbolicamente preso por não ter na terra um ser humano vivo, durante o milênio, claro. Hoje é bastante, uns 8 bilhões e pouco mais, não é? Seres humanos vivos. Enfim, mais uma passagem, anote. Jó capítulo 1, versículos 6 e 7. Jó 1, versículos 6 e 7. Notou para bem, então? Permite-me relatar sem precisar ler, para ganhar tempo? Tudo bem. Jó 1, 6 e 7. Anotou? Parabéns. Depois leia aí sua lista de passagens, oração. Se entender que eu expliquei algo errado, contate-me. Na hora do programa eu não atendo, muito curto, uma hora por semana. Em particular, se eu achar por bem, se você aceitar, vamos debater o assunto, dialogar, não brigar, debater em ofensa pessoal, e sim tratar do hebraico, do grego, do latim, do português, da semântica, então da exegese, da interpretação correta, aí no caso 5 minutos cada um. Fica até assim um humilde desafio para um diálogo, não um debate, em ofensa jamais. Se entender que eu explico errado, então contate-me em particular. Então, se você aceitar, poderemos depois dialogar até por um mês, 2 meses esse assunto. Mais uma passagem, anote. Sim, Jó 1, 6, 7, não é? Jó capítulo 1, 6, 7. Com minhas palavras, os filhos de Deus, o Senhor apresentando cada mundo criado, somente na terra o pecado entrou, foram apresentados perante o Senhor lá em cima, para eles naquele planeta, Nova Jerusalém. Satanás e penetra, Beirudo foi junto, mas não entrou. Aqueles entraram, ele ficou barrado do baile não, lá em cima não tem baile. O Satanás que dançou, né? Cauê, onde pensa que vai? Ao entrar, o Senhor é apresentando a terra é minha, dom é pecado, e a terra é minha por direito. Aí o Deus perguntou a Satanás, espera aí, vamos com calma. De onde vem Satanás? E ele falou a verdade, é o pai da mentira, mas às vezes fala a verdade. Alguém sabe que todas as pessoas mentirosas falam mais verdade que mentira, este que é o perigo. Porém na Bíblia, a Bíblia é diferente. Na Bíblia não há mais verdades que mentiras, na Bíblia apenas verdades. Que maravilha, não? A verdade. Orou o Pai acerca disso, com relação à nossa pessoa. João 17, 17. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então para agora, sim, de Jó já relatei. Jó 1, 6, 7. Satanás está rodeando, continua. Estava rodeando a terra no tempo de Jó, desde antes e continua rodeando a terra, passeando por ela. Ele não passeia por diversão. Satanás não assiste filme, Netflix, série, novela. Novela vem dele, mas ele já está enjoado, porque ele é quem mentaliza e leva o povo a colocar em televisão, novela, para desgraçar a vida espiritual do povo, especialmente o povo evangélico, que se engabela com novela, deixa ler a Bíblia, emporcar a mente, e a mulher aprende a trair o marido trair a mulher, se bem que não é preciso, mas aprende um pouco mais, as mães ali, os macetes da coisa, não é? Cuidado, novela vem do Satanás, todas elas. Então Malaquias 4, o Jó 1, 6, 7, já passeando para lá e para cá, não passeia por diversão, não para a lanchonete tomar sorvete, né? Somente nós fazemos isso de vez em quando, né? Enfim, prosseguindo, já foi Judas 9. Agora Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Apocalipse 20, versículos 1 a 3. Apocalipse capítulo 20. Não deixei papelzinho, porque é o último livro, então fácil ser encontrado, e já encontrei o capítulo, não é? Apocalipse, anote, hora de Bíblia. Apocalipse 20, versículos 1 a 3, que está: os 1000 anos. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos, lançou do abismo, e ali o encerrou, simbolicamente, e selou sobre ele, para que não enganasse mais nas nações, até que os 1000 anos se completassem. Depois disso, é necessário que seja solto por um pouco de tempo. Então o diabo ficará preso, simbolicamente, claro, que ele será corporalmente, fisicamente solto, perambulando pela terra, para lá e para cá, até toda escura deserta, sem vida alguma. Durante o milênio aqui não haverá sapo, minhoca, cobra, ser humano, animal algum, ave alguma, tudo deserto que é escuro. Agora ainda Apocalipse 20, versículos 7 a 9. Apocalipse 20, 7 a 9. A derrota do Satanás. Quando se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão simbólica, porque então ocorrerá a segunda ressurreição, da qual foram parte pessoas perdidas, trilhões em todos os tempos. Então Satanás terá o que fazer, já não estará amarrado pela circunstância. Quando se completarem os 1000 anos,
Satanás será solto da sua prisão. Sairá para enganar as nações, então citadas, não segunda ressurreição, que estarão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, a fim de juntá-las para a batalha. Subiram sobre a largura da terra, cercaram o arraial dos santos, a cidade querida, nós Jerusalém, descerá para a terra no final do milênio. Mas desceu fogo do céu e os consumiu. O que você entende pela ação do verbo consumir? Pense que é o que eu entendo, senão é Paulo no Enem. Mostra então muito analfabetismo. Consumir, acabar com tudo. É o que nos ajuda a entender aqui a revista maravilhosa. Eu tenho várias. Está aqui nas minhas mãos. Capa colorida, muito bonita. Lições bíblicas. Jovens e adultos, 4º trimestre de 2004. Mestre. CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Naquele trimestre estudaram. Vem o fim vem. A doutrina das últimas coisas. Coloquei aqui o papelzinho marca páginas. Papelzinho marca páginas. E aqui lerei 2 pontos. Primeiro ponto. Assim, fiz várias marcas a caneta, só que eu escrevi aqui ler, então já sei onde devo ler e lerei. Aqui está. O julgamento final, observe bem, final do milênio, juízo final. O julgamento final terá início logo após o milênio. Perfeito, concordo, está na Bíblia. O Apocalipse mostra que, terminados os 1000 anos, Satanás será temporariamente solto e sairá a seduzir as nações, buscando induzi-los a se revoltarem contra o Cristo de Deus, sim, contra toda Nova Jerusalém, Deus, anjos, salvos e tal. Mas, que maravilha! Graças a Deus por essa igreja tão boa, Assembleia de Deus, e por essa lição bíblica da CPAD. Mas eis que sairá fogo do céu e destruirá, repito, mas eis que sairá fogo do céu e destruirá, repetição para minha conta, destruirá por completo os que se houverem levantado contra o Senhor. Apocalipse 20, 7 a 10, destruirá por completo, descerá fogo do céu e destruirá por completo Satanás, evidentemente demônios, ímpios e tal. Um pouco adiante agora, no questionário, como é lição para o mestre e o professor, eu já fui professor, só que na igreja Adventista, escola sabatina, escola dominical, a mesma coisa, lição, o professor, os alunos estudam a lição, e vem então o questionário, as perguntas. José, responda a tua pergunta. Maria, tua pergunta. E a pessoa pergunta, não sei, não estudei, desculpa e tal, mas geralmente sabe, não? O pessoal da Assembleia é muito ligado à Bíblia. Então aqui está, questionário. Que é o julgamento final? Resposta: é a sessão judicial que terá lugar na consumação de todas as coisas temporais que, conduzida pelo Todo-Poderoso, retribuirá a cada criatura moral o que tiver cometido através do corpo durante a sua vida terrena. Perfeito, é isso, prossigo lendo. Quando se dará o julgamento final? Resposta: logo após o milênio, depois de Satanás ser destruído pelo Senhor. Repito, quando se dará o julgamento final? Resposta: logo após o milênio, depois de Satanás ser destruído pelo Senhor. Essa é a realidade. Oh maravilha, Deus seja louvado. Agora vamos a este livro aqui do pastor Batista de São Paulo. Ele era pastor batista do bairro da Moca e há algum tempo está numa igreja batista muito bom, um templo luxuoso lá, Guarulhos, na Grande São Paulo. O livro intitula-se, aqui está, Os 7 Mitos do Adventismo. Pastor Paulo Sérgio Rodrigues Batista, editora que ele criou em São Paulo, registrou, Secap, editora Secap. Os 7 Mitos do Adventismo. É um livro insuspeito, porque ele desce a lenha, a vigota aroeira, sem dó, na igreja. Eu não me vingo, não estou aqui vingando, estou até elogiando o livro, numa parte, não em tudo. Aqui é verdades maravilhosas e mentiras graves. É assim, ser humano é falho, não condeno, sou pecador também. Então aqui está, abrindo este livro, na página, parece que 181, eu coloquei o papelzinho. É bom, não? Você segura, morreu de velho? Isso, não, 182. Coloquei o papelzinho marca-páginas, então lerei o que aqui está. Atenção, toda atenção é pouca. Ele diz aqui: se seguindo o modelo de reducionismo adventista,
definimos o pecado simplesmente como sendo a transgressão da lei, teremos alguns problemas para defender essa tese, pois as Escrituras Sagradas afirmam que, aqui vem uma grande verdade, as Escrituras Sagradas afirmam que o primeiro pecado ocorreu no céu, local da habitação de Deus, e como provas bíblicas, ele lançou aqui 3 passagens, Isaías 14, Ezequiel 28 e Apocalipse 12, são mais ou menos iguais. Então, como a passagem mais forte, mais completa e conclusiva, Ezequiel 28, vamos à mesma? É ele quem dá prova aqui nesse livro, de que o primeiro pecado não foi com Adão e Eva no Jardim do Éden. E quem diz que a minha igreja é tão idiota, tão panaca para ensinar essa besteira, que o primeiro pecado foi na terra? Não, foi no céu. Nós sempre ensinamos, quer dizer, eu não era nem nascido, claro, quando surgiu a minha igreja nos Estados Unidos, que o primeiro a ser a pecar no universo foi Lúcifer, portador de luz, trouxe o diabo, Satanás, expulso para a terra, justamente a terça parte dos anjos, demônios, se rebelaram. Nossa igreja não é bobo nem otário, nós cremos na verdade. Uma criança de 25 anos sabe que é assim, foi assim, que o primeiro pecado não foi Adão e Eva no Éden, que na verdade foi até Eva o primeiro pecar, e Adão depois, foi lá no céu, Satanás, depois a terça parte dos anjos. Então, eu não estou defendendo a minha igreja, justiça seja feita, justiça seja feita. Então, Ezequiel 28, 12 a 19. Anote e lê depois este contexto completo, porque olhando aqui o relógio, não haverá tempo para que eu leia tantos versículos. Então anote, porque eu lerei somente o último versículo deste ponto, o versículo 19, anote, leia ou releia depois. Ezequiel capítulo 28, Ezequiel 28, versículos 12 a 19. Lendo apenas o 19, aqui em várias traduções bíblicas, eu tenho aqui um monte de bíblias, não um monte, um morrinho, Bíblia, várias bíblias. Começa com a Sociedade Bíblica do Brasil, Revista e Corrigir, João Ferreira de Almeida, Ezequiel 28, versículo 19. Aqui é o final do diabo, como diz a lição bíblica de Deus, destruído, reduzir a cinza, final do milênio de julgamento final. Então Ezequiel 28, versículo 19, anote, Ezequiel 28, 19. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais serás para sempre, amém? Nunca mais haverá, e para sempre não haverá diabo, não, terra será queimado, reduzir assim, desfeito, demônios ímpios também, deremos na terra sem capeta, sem fogo algum, graças a Deus, que maravilha, não? Mais uma versão revisada, da Juep, versão revisada, Guia Batista, versão revisada, está aqui. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás por todo sempre, maravilha, que bênção. Versão contemporânea, Editora Vida, isso. Chegaste a um fim horrível, e não mais existirás. João Ferreira da Meira, revista atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil. João Ferreira da Meira, revista atualizada. Vens a ser objeto de espanto, e jamais subsistirás. Versão católica, Padre Mata Soares, edições paulinas, Padre Mata Soares, versão católica. Todos os que te virem entre as nações ficarão espantados de ti. Tu foste aniquilado e não tornarás mais a existir. Se Deus destruirá o diabo, reduzindo a cinza, após fazê-lo sofrer por muito tempo no fogo, reduzir a cinza, nunca mais ele existirá, porque não haverá ressurreição para o diabo. Bíblia de Jerusalém, também católica romana, editora Paulus, disse assim, Ezequiel 28, 19. Um motivo de espanto te tornaste, e deixaste existir para sempre. Então enviaram o diabo ficar para sempre no fogo, deixar de existir para sempre. Que maravilha, menos mal, Deus se louvado, Deus é Deus e amor é justo, destruirá o autor do pecado, coadjuvante de demônios, e a seres humanos perdidos, cuidado. Agora falando a você, que como eu, um ser humano, mas um terráqueo, homem e mulher, pessoal aí, católico, evangélico, pentecostal, não importa, enfim, confie mais na Bíblia, creia completamente em Deus, na sua graça, porque há salvação para o maior pecador, em sentido de pecados graves e na contumaz, repetidos e tal, há salvação. Que maravilha, o amor do nosso Deus, porque Jesus me ama. Não sei bem explicar, só sei que me ama e pronto. Longe do Senhor andava, no
caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Últimas recomendações, encerrei. Últimas recomendações. Anote meu WhatsApp contato, me peça oração, mais esclarecimento bíblico sobre esse assunto ou outro. E também para ganhar o livro da minha autoria, que anunciei há pouco, O Sinal da Besta e as 7 Pragas do Apocalipse. Se mais de uma pessoa contatar-me, farei um sorteio. Meu WhatsApp, que é de Séries, Goiás, DDD 62 62, os números são 999660611, DDD 62 999660611. Se inscreva no meu canal no YouTube, recomende esse programa, daqui a pouco será postado ali, há mais de 150 programas ali já postados. Meu canal no YouTube é este, Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Apocalipse 666, de Milson Carvalho. Demilson Carvalho voltará no próximo sábado, lendo e explicando a Santa Bíblia, às 13 horas. Deus abençoe a você e a toda a sua família.